Olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre movimento uniforme dentro da cinemática escalar. E mais especificamente, na aula anterior nós definimos o que é um movimento uniforme e agora nós vamos falar sobre as equações que descrevem esse movimento e os gráficos que também descrevem esse tipo de movimento. Bom, pela definição do movimento uniforme, né, a gente sabe que o movimento uniforme é um movimento em que a velocidade escalar instantânea permanece constante ao longo de todo o movimento. Então, a primeira coisa que é importante saber é que se essa velocidade ela for positiva, for maior que zero, isso significa que o corpo está se movimentando no sentido da orientação da trajetória, que é esse sentido aqui. E se a velocidade for menor do que zero, negativa, significa que o corpo está se movimentando no sentido oposto ao da trajetória. Por que isso? Se você se recordar, a velocidade, essa fórmula que eu vou escrever é a fórmula da velocidade média, mas como no movimento uniforme a velocidade média é igual à velocidade instantânea, então eu posso escrever que a velocidade instantânea é ΔS sobre ΔT. E nesse caso, obviamente ΔT sempre é positivo. Então, se o espaço, o ΔS, você se recorda que é o espaço final menos o espaço inicial. Então, se o espaço final é maior do que o espaço inicial, então essa conta ΔS também vai ser maior do que zero, porque o espaço final é maior do que o inicial. Se eu tenho um número positivo dividido por um outro número positivo, então a velocidade vai ser positiva. Por outro lado, se eu tivesse o espaço final menor do que o espaço inicial, então esta conta aqui em cima seria negativa. Quando que o espaço final é maior do que o espaço inicial. Se o corpo está aqui e vem para cá, ele andou no sentido dos espaços crescentes, que é o sentido da orientação da trajetória, então o espaço final é maior que o inicial. Se ele veio daqui para cá, então o espaço final é menor do que o espaço inicial. Então, quando que a velocidade é negativa? Se o espaço final é menor do que o inicial, que ele está andando contra a orientação da trajetória, então esse número aqui em cima é negativo. Obviamente o ΔT sempre é positivo, porque o tempo só anda para frente. Então essa conta aqui vai dar negativa. Então, resumo, velocidade positiva, corpo se movimentando no sentido da trajetória. Velocidade negativa, corpo se movimentando no sentido oposto ao da trajetória. Que mais? Quais são as outras equações que eu preciso saber? Sempre na cinemática a gente vai olhar para três equações. A da aceleração em função do tempo, a da velocidade em função do tempo e a do espaço em função do tempo. Então, no caso do movimento uniforme, a velocidade é constante. Obviamente que se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero, porque se você se recordar da aula anterior de cinemática, a aceleração ela media como que a velocidade variava em função do tempo. Se obviamente a velocidade for constante, então a variação da velocidade é zero e, portanto, a aceleração também é zero. E, por fim, eu tenho a equação do espaço, que é S, então o espaço num determinado instante de tempo t qualquer é a posição que eu tenho no início e mais a velocidade vezes o intervalo de tempo decorrido do instante em que eu estava nessa posição até o instante que eu vou estar nessa posição. Veja que essa equação ela representa uma relação que a gente vai ver muitas e muitas vezes, não é só na física, que é uma relação que é o seguinte: o que eu tenho no fim é o que eu tenho no começo, mais quanto variou. Então, o que eu tenho no fim? Qual é a minha posição no fim? Eu saí dessa posição e qual foi a variação? Olha, lembra? A velocidade é ΔS sobre ΔT. Portanto, o ΔS, que é quanto varia a minha posição,
é V vezes ΔT. Quem que é ΔT? É o tempo que eu tenho no fim menos o tempo que eu tenho no começo. Então, V vezes T menos T0, que é justamente esse pedaço que você está vendo aqui, é quanto variou. É simples, imagina. Imagina que eu tenho uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, isso me diz o quê? Que a cada segundo, que se essa velocidade é constante, que é o nosso caso no movimento uniforme, ela me diz que a cada segundo que passa eu ando 3 metros. Então, se eu comecei de um instante t0 e o intervalo de tempo decorrido foi de, por exemplo, 5 segundos, então se eu vou andar 3 metros a cada segundo, então em 5 segundos, se eu andar 3 metros por segundo, então a minha posição vai variar 15 metros. 3 metros em cada segundo, se são 5 segundos, vai variar 15 metros. Só que imagina que você partiu da posição inicial do 20 metros. Então lá, aqui é a origem dos espaços. Então imagina que a minha posição inicial fosse no S0, S de T0 igual a 20 metros. Então, se eu variei a minha posição em 15 metros, porque eu andei durante 5 segundos andando 3 metros por segundo, então nesses 5 segundos eu andei 15 metros. Então, essa distância que eu percorri aqui são 15 metros. Se eu estava inicialmente no espaço 20, mais 15, agora o meu S de T vai ser a posição igual a 35 metros. É só isso. Tão simples quanto isso. Muitas vezes, a gente vai adotar o T0 igual a zero. O T0 é o tempo inicial, que é o tempo em que eu comecei a medir. Só que imagina que o meu cronômetro não precisava estar marcando zero quando eu comecei a medir. Então, por isso que a gente, em geral, coloca T menos T0. Mas, na maioria dos casos, se eu puder adotar que o meu tempo inicial coincide com o meu cronômetro marcando zero, né? O meu tempo inicial é zero, então isso aqui some e fica uma equação que todo mundo costuma ver por aí, que é S de T igual a S0 mais VT, que eu tenho no fim, o que eu tenho no começo, mais o quanto variou. Bom, por fim, vamos falar dos gráficos, né? São meramente representações gráficas dessas equações. Então, o meu gráfico da velocidade, vamos separar em dois casos. Quando o meu corpo tem velocidade positiva, que ele está andando no sentido da trajetória, e depois o outro caso, quando ele tem velocidade negativa, que ele está andando no sentido oposto ao da trajetória. Então, quando o corpo tem velocidade positiva, o gráfico da velocidade em função do tempo no movimento uniforme, que a velocidade é constante, é simplesmente uma reta horizontal. Para cada instante de tempo, se eu olhar qual é a velocidade, é sempre o mesmo valor. Então, é isso. No movimento uniforme, a velocidade, como a gente sabe, é constante. E, neste caso, ela é positiva. Por isso que é um valor acima do zero aqui. Se a minha velocidade é constante, como a gente viu na definição, para intervalos de tempo iguais, eu vou percorrer sempre o mesmo ΔS, a mesma distância. Então, se eu pegar aqui, no início eu estou no S0. Então, para o tempo igual a zero, para o tempo igual a zero, a minha posição é o S0. Se passar um determinado intervalo de tempo ΔT, quanto é que a minha posição variou? Ela variou deste valor até este valor, que é justamente esse ΔS que eu estou mostrando aqui. Então, o que eu estou querendo representar nesse gráfico é que se eu pegar um determinado ΔT, a minha posição vai variar ΔS. Por quê? Era esse valor e agora é este valor. Então, esta variação da minha posição é isso que eu estou vendo aqui. E se eu pegar um outro ΔT que seja igual ao primeiro, o quanto vai variar aqui é igual a quanto variou nesse primeiro. E se eu pegar um outro ΔT aqui, o quanto vai variar a minha posição é a mesma coisa que variou aqui e que variou aqui. Então, é aquilo que a gente já viu lá na definição. Eu tenho iguais ΔS em iguais intervariações de tempo, iguais intervalos de tempo. Se a minha velocidade é positiva,
significa que ele está andando no sentido da orientação da trajetória, que é o sentido dos espaços crescentes. Por isso que se ele está andando a favor da trajetória, né, no sentido da trajetória, então o espaço cresce conforme passa o tempo. É só isso. Lógico que se a gente olhar matematicamente, isso é uma função do primeiro grau. O espaço, que é a minha variável que está aqui, e o tempo, que é a minha variável que está aqui, a variável independente, e essa é chamada de variável dependente, porque a independente é essa, e a dependente é aquela que eu faço uma conta e encontro o valor dela dependendo do valor dessa. Então, matematicamente, isso é uma função do primeiro grau, portanto, é uma reta, é uma função linear. Se eu olhar agora para o caso da velocidade negativa, né? Então a gente já sabe que, nesse caso, o corpo se movimenta no sentido oposto ao da trajetória. A trajetória orientada para lá, o corpo se movimentando para cá, então os espaços vão diminuir ao longo do tempo. Então, nesse caso, o gráfico da velocidade em função do tempo está negativo, aqui abaixo do zero, então ele é constante conforme passa o tempo, igual era antes, só que agora tem um valor negativo, certo? Constante e negativo. E nessa situação, como a velocidade é constante, para iguais intervalos de tempo, eu tenho iguais variações da minha posição, do meu espaço. Então, se eu pegar lá um determinado ΔS, se eu pegar um determinado ΔT, para esse ΔT, a minha posição inicial era essa, aqui, a minha posição final é essa, então a variação da minha posição é isso aqui, que é o que eu estou indicando aqui. Se eu pegasse esse outro intervalinho, a minha posição inicial era essa, a minha posição final é essa. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ele é igual a esse pedacinho, porque esse ΔS igual a esse, é igual a esse, e eu tenho uma reta. Então, esses triângulos aqui que eu mostrei anteriormente, esse, são triângulos que são idênticos. Então, como isso é igual a isso, isso é igual a isso. Ou seja, é o que está na definição. Para iguais intervalos de tempo, eu vou ter iguais variações da posição. Como eu falei, se a velocidade é negativa, ele anda no sentido oposto ao da trajetória. A trajetória é orientada no sentido dos espaços crescentes. Então, se ele está andando contra a orientação da trajetória, o espaço decresce com o tempo. Bom, pessoal, é isso. No próximo vídeo, nós vamos falar de movimento uniformemente variado. No movimento uniforme, a aceleração era zero e a velocidade é constante. No próximo vídeo, a gente vai falar de movimento uniformemente variado, que é quando a aceleração agora, em vez de ser zero, ela é que é constante. Movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea é constante. O que a gente vai ver no próximo vídeo é movimento uniformemente variado, que a velocidade vai variar e quem é constante ao longo do tempo é a aceleração, ela é constante e diferente de zero. Então, eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!